Muito bem, amigos do podcast Café com Antônio Marcos. Eu estou aqui do lado do vereador e presidente da Câmara Municipal de Eunápolis, Jorge Maécio. Maécio, é uma honra receber você aqui no Café com Antônio Marcos, hoje para a gente tratar das situações políticas, saber quem você é, se é que alguém de Eunápolis não sabe quem é Jorge Maécio, né? Para você se apresentar e dizer quem... Nós vamos começar logo o nosso café com uma pergunta trivial que eu sempre faço para meus entrevistados. Quem é Jorge Maécio, olhando para a lente da verdade? Bem, bom dia a todos vocês, internautas aqui desse café maravilhoso com Antônio Marcos. Inicialmente quero lhe parabenizar pela essa iniciativa maravilhosa de levar a toda a região, né, informações sobre os políticos, sobre os empresários, sobre a sociedade no contexto geral. É uma iniciativa maravilhosa e com certeza tem dado grandes resultados. Jorge Maécio é essa pessoa que vocês têm observado no decorrer dos últimos 36 anos de Eunápolis. Eu que cheguei aqui em 1988, antes da emancipação em julho. Tenho pai e mãe vivo, graças a Deus, são minhas âncoras. Tenho uma família maravilhosa com 4 filhos. E tenho uma esposa que é professora do município, concursada, a professora Adriana, os filhos Marcos Vinícius, Lucas Maécio, Matheus Guilherme e Ícaro. E assim venho construindo a minha história no decorrer do tempo. Fui funcionário de várias empresas em Eunápolis, trabalhei na Secretaria de Saúde, na época ainda do governo de Dr. Gediel. De lá para cá vim galgando meus passos na Secretaria de Saúde, trabalhei no SAMU. Após isso, trabalhei também no Detran de Eunápolis. E assim, alguns amigos me chamaram para concorrer a uma vaga eletiva de vereador. E assim começou a minha carreira pública em Eunápolis, hoje no 3º mandato de vereador. Jorge Maécio, nós estamos começando o nosso Café com Antônio Marcos, já com as primárias, dele mostrando quem ele é, falou um pouco da vida dele, falou um pouco do começo dele na política, hoje já está no 3º mandato, não é isso? 3º mandato consecutivo. Já presidente eleito e reeleito do Legislativo Municipal. Os 3 mandatos já com presidência no Legislativo. O primeiro mandato de vereador, eu fui primeiro secretário 2 biênios. No 3º mandato de vereador, eu fui líder de governo e depois presidente da casa. No 3º mandato, eu fui presidente da casa e reeleito presidente. Então, a gente tem uma história de 3 mandatos de presidência de Câmara, também consecutivos. Esses mandatos de presidência, para quem talvez não esteja bem inteirado e familiarizado com a situação, cada mandato corresponde a 2 anos. Um biênio, né? Com direito à reeleição. Né? São, no caso, 12 anos já na vida pública, que você já atua na vida pública com o mandato na mão. Né? Fora do mandato, você já tem uma história. Você foi assessor de vereador. Foi assessor de vereador. Dentro da estrutura municipal de saúde, teve um feedback legal do que é a saúde pública, que não é fácil. Lógico, eu fui uma pessoa que trabalhei de auxiliar de office boy, a entregar documentações dos postos de saúde, entrega de medicamentos em todas as unidades. Depois fui ser assessor do secretário de saúde, na época, Dr. Nelson Pereira. Posterior a isso, eu fui ser assessor de um vereador. Em seguida, saí da assessoria de vereador e fui trabalhar no Detran. Do Detran, eu retornei à vida pública municipal dessa mesma forma. Então, eu tenho 22 anos de serviço público e atuação em Eunápolis. Então, eu conheço, basicamente, digamos assim, no português bem claro, as entranhas de uma administração pública, de como ela funciona. Jorge Maécio, o Café com Antônio Marcos. Sem o café, não é Café com Antônio Marcos. Pronto. Então, eu vou me servir aqui uma boa dose de café. Por favor. Vou servir também você aqui uma boa dose de café para te fazer uma pergunta. Uma pergunta e eu quero que você me responda com a intensidade desse café. Jorge Maécio, vereador, presidente da Câmara Municipal de Eunápolis. Você passou por vários estágios nesses 12 anos como vereador, mas particularmente como presidente da Câmara, onde você tem o voto Minerva, onde a caneta compartilhada com a gestão pública, digamos assim, no sentido figurado da palavra, porque são 2 poderes independentes e harmônicos entre si,
né? E um poder tem intrinsecamente relacionamento com o outro, mas nesse processo todo, você passou um período, um mandato com um gestor, né? Com 2 mandatos. Não, cada mandato seu foi um gestor diferente. Foi. Você pegou Trabalhei gestor, pegou outro e pegou outro. Trabalhei com os últimos 4 prefeitos. Exatamente, né? Então, fora do mandato de vereador, com o Gediel, como vereador com o Neto Guerrieri, com o Roberto Oliveira e com Cordélia. Conheço todos os 4. Não entenda a pergunta como capciosa, mas 3 perfis diferentes de gestão. Qual a lição e a ótica do bem-sucedido, que eu quero deixar bem claro isso aqui para o meu internato, do bem-sucedido vereador napolitano Jorge Maécio, com relação a esses 3 prefeitos que você trabalhou? Nossa, que pergunta, hein? Vou tomar um café, Tomar um café. Eu tenho certeza que não foi você que coou, deve ter sido sua patroa. Com certeza. Sua esposa, que deve ter coado esse café, porque está gostoso. A gente, na vida pública, Antônio Marcos, você tem que prezar principalmente pelo eleitor, pelo cidadão napolitano. Cada um gestor, nesses 12 anos de mandato, tem a sua peculiaridade, né? Suas características bem características distintas, próprias. Né? Cada um tem característica própria. Tem um que é mais incisivo, tem um que é mais introspectivo, e tem outro que é mais ali, sabe? Dinâmico. Então eu procurei pegar o que foi de melhor de cada um deles. Entendeu? Todos eles têm também características boas. A administração ela é muito complexa, porque primeiro você monta um secretariado. Isso é um peso muito grande para uma administração. Segundo, você tem que ter uma boa relação com a Câmara. Quando você fala boa relação com a Câmara, você não está falando em conivência. É você respeitar os poderes. Eu sempre prezei por isso, respeitar o Poder Executivo sem invasão de competências. Então, quando você consegue ser um Poder Executivo, que você não invade a competência do outro poder, você consegue viver em harmonia. E isso facilita a administração pública. Então, eu sei o ponto ético, a postura do Roberto. Eu conheço também, bem de perto, a do Neto Guerrieri, e conheço também a de Cordélia. Então a gente sabe mais ou menos como lidar com situações adversas diante de dificuldades que possam aparecer. E aprendi, tirando de cada um deles o pouco que eu pude tirar do que é benéfico, o que eu não achei que é uma coisa que possa somar para a administração pública, eu não joguei para o coração, eu não tenho mágoa com nenhum deles, tenho uma relação boa com todos os 3. Entendi. Não tenho problemas, porque a gente tem que conseguir separar a relação institucional, como presidente de uma casa, e de prefeito, como executivo, diretor de um partido, entendeu? De um mandato. Então, eu consegui fazer isso. A parte pessoal, não cabe a um político estar envolvendo isso dentro do processo. Então, de cada um eu tirei exemplos. Uma lição. Para se tornar o Jorge Maécio que você é hoje, ou seja, isso aí, essa visão, né? E sempre tive ladeado as melhores condições que fossem plausíveis, a melhor qualidade de vida de Eunápolis. Participei de todos os projetos que foram bons para as cidades. Os negativos, vocês podem fazer uma avaliação do meu mandato e ver que eu não participei. Pronto. Deixa eu só deixar uma pergunta aqui para o nosso break, mas antes eu vou poder jogar umas flores no caminho e dizer o seguinte: você, a nata da política napolitana, as pessoas que entendem de política, até o cidadão normal que está lá na rua, que vai na eleição no dia, bate palmas para Jorge Maécio na postura que ele adotou durante um dos períodos mais nervosos das relações institucionais de Eunápolis, onde houve um enfrentamento de poderes, né? Entre executivo e legislativo, não faz muito tempo isso, justamente você presidindo a casa, e às vezes algumas pessoas não entendem a postura do presidente, que ele não é só vereador, ele é o pêndulo de equilíbrio da base institucional. Agora eu vou lhe perguntar, e vou deixar a pergunta no ar para depois do nosso break. Jorge Maécio, naquele momento que envolveu um clima mais hostil entre a Câmara Municipal e o Executivo, entre a persona da prefeita e do seu grupo político e o Executivo e o Legislativo, com a aspereza de alguns vereadores que queriam derrubar, caçar o mandato da prefeita,
face a denúncias que apareceram na casa com relação ao Pedrão. Pedrão, inclusive, que foi cancelado pela prefeita agora, anuncia, depois cancela, mas depois a minha pergunta para você é a seguinte: qual foi a ótica de Jorge Maécio, e eu sei qual foi, e o posicionamento político de Jorge Maécio naquele momento, logo depois do nosso break, daqui a pouco. Muito bem, voltamos. Mais uma vez eu estou aqui do lado de Jorge Maécio Pires de Almeida. Cuscuz estava gostoso. Tá bom. Rapaz, cuscuzinho da hora. Presidente do Legislativo Municipal. E eu deixei para ele, eu vou até botar mais uma dose de café aqui. E eu coloquei para ele aqui o seguinte questionamento para Jorge. Jorge, você, na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, naquela rota de colisão entre os dois poderes, aonde houve uma denúncia que tramitou na casa, a casa foi fechada pela Justiça do Trabalho, onde eu nunca vi isso. Enfim, houve uma série de fatores que fizeram com que você estivesse no foco da situação. Porque você não era só um vereador com assento na Casa do Povo, você é o presidente, está presidente, melhor dizendo, daquele poder naquele momento, como hoje ainda continua sendo o presidente. Não faz muito tempo atrás, acho que deve ter coisa de um ano e pouco atrás que isso aconteceu. Em 2023, vai dizendo um ano, está por completar um ano. Então, como você se posicionou, como foi essa situação contigo como presidente diante desse momento? Antônio Marcos, foi um dos momentos que me enriqueceu de conhecimento na vida pública como gestor de um poder. Eu, graças a Deus, me sinto preparado hoje para as adversidades que vêm, porque primeiro que para você liderar uma casa de vereadores, com 17 vereadores, cada um com pensamentos diferenciados, de famílias diferentes, de credos diferentes, de tudo, cultura, não é fácil. E eu consegui 3 mandatos, eleito por os vereadores, por votação unânime, todos os mandatos, somente um teve 4 votos contrários. Foi um momento difícil, mas para você liderar, você precisa ser liderado. Então você tem que ter orientação. Eu tenho um grande líder político que chama-se Ronaldo Carleto. Ronaldo Carleto é um homem centrado, equilibrado, e ele me orientou muito sobre isso. Segui o artigo 201, que é da Constituição Federal, fazendo com que acontecesse ali dentro da recepção de uma denúncia, todos os trâmites legais dentro do regimento interno da casa e a lei orgânica. E isso causou imbróglios. Então você, quem está sendo acusado, tem o direito de se defender. Montei as comissões, tudo com eleições todas transparentes. E aí houve um jogo político, né? Inicialmente tinham 14 vereadores dispostos a pedir o afastamento para o julgamento, não era nem a cassação imediata, era o afastamento. Exatamente. A cassação viria pós a avaliação. Exatamente. Se os fatos fossem realmente comprovados. É verdade. Mas diante desses fatos, enrolou-se por muito tempo, houve invasão de competência por parte da Justiça, não se fecha um poder, não se intervém, que sirva de exemplo, que isso não aconteça mais, mas eu obedeci, porque lei existe para ser cumprida. Exato. E se eu fui determinado por um juiz, eu tenho que cumprir. Depois, do mérito, recorri, no outro dia reabri a casa. Para mim foi uma manobra até bem feita por parte de quem estava sendo acusado, para evitar que aquele dia acontecesse aquele procedimento que estava sendo feito. Agora, sinto-me com a consciência tranquila, todos os méritos foram julgados, até hoje nada contra a minha pessoa relacionado àquele processo, inclusive nossa Câmara é avaliada como a Câmara mais transparente do extremo sul da Bahia, e a 20ª Câmara mais transparente da Bahia. 400 e tantos municípios, nós somos 20º. 417, né? Então, assim, eu me sinto muito tranquilo, agradeço até a minha equipe de trabalho. Abordar isso, é a mais transparente no topo da pirâmide? Da pirâmide, no contexto geral, do extremo sul da Bahia é a de Onápolis. É de Onápolis, entendi. E na Bahia inteira a 20ª. A 20ª. Então eu conduzi o processo da maneira como deveria ser feito, seguindo o regimento interno e a lei orgânica do município e o artigo 201 da Constituição Federal. Porque eu sou o guardião do regimento da casa. Exatamente. Qualquer pessoa que senta naquela cadeira do meio, ela tem uma responsabilidade a mais em gerir com imparcialidade. E foi o que eu fiz. Meu voto seria um voto de Minerva.
Exatamente. Você fez um trabalho, você citou Câmara aí, eu quero citar o espaço físico. A reforma que foi feita lá, assim que você assumiu, você colocou os seus pares no mesmo plano de assento. Criei uma mesa diretora, sem elevação, continuando com todos os pares. Isso trouxe, assim, para a visão de público... a igualitaridade. Exatamente. O conceito de igualitaridade e de que o poder, apesar de quem senta na cadeira, ele é compartilhado. Lógico. Não é isso? Eu não tomo decisões lá monocráticas. Exato. Como presidente, tenho uma prerrogativa para isso, mas prefiro consultar o plenário. Você, até pouco tempo atrás, era um dos homens fortes do PP de Eunápolis, por muito tempo, e de repente houve uma situação política que você migrou para o Avante hoje, que é o partido, inclusive o Ronaldo Carleto foi deputado por muitos anos por esse partido, e de repente, por situações na prateleira alta da política baiana, Ronaldo migra para o Avante, toma conta como presidente estadual do Avante. Foi essa a razão de ser migrado do PP para o Avante, ou houve outras situações que fizeram com que você migrasse do PP para o Avante? Eu agradeço, ao PP por ter me acolhido durante esses últimos 12 anos, 11 anos e meio, mas a minha migração não foi uma questão de vontade própria. Houve, por parte do partido, um desrespeito à minha pessoa como presidente da Câmara e ex-presidente do partido, em pegar o partido e direcionar a um outro grupo político sem a consulta. Eu poderia continuar, eu tive conversando até com o próprio, quem está no comando do partido agora, o pré-candidato, Romélio, não tinha nenhuma imposição com relação à minha permanência no partido, mas meu líder político sempre foi Ronaldo. E aí ele está com o Avante, o partido que mais cresce na Bahia, que hoje ele pegou o partido com 5 prefeitos de mandato, hoje tem 64, e a meta é o ano que vem nós temos acima de 70. O partido na mão de Isidoro era Nanico, então, pegou outra importância. A dimensão do poder de envolvimento que Ronaldo tem, tanto com o poder executivo, legislativo, judiciário. O trânsito dele é muito fácil, entendeu? Então eu, sem sombra de dúvidas, caminho a passos largos, constante com a liderança Ronaldo Carleto, e hoje através do deputado federal também Neto Carleto, que está no PP, mas provavelmente também, futuramente, deve ir ao Avante. Não pode sair porque não tem janela. Exato, não tem janela para o caso dele. Jorge, você citou por várias vezes, eu também trouxe a contexto aqui, a questão do Avante, de você hoje estar no Avante. Hoje o Avante já tem um rosto que até pouco tempo atrás estava em definição, houve quem levantou a bandeira, quem botou ela para trambular, que foi o Cacá, e Cacá até certo ponto postulava a condição de pré-candidato a prefeito, e de repente entra Neto Guerrieri no cenário, e Neto Guerrieri é hoje o pré-candidato do partido. A pergunta que eu fiz a Neto há pouco tempo atrás, que não derrube o prédio aqui, Neto, há pouco tempo atrás, ele assumiu a postura de pré-candidatura e neutralizou o nome do Cacá. Cacá foi traído nesse cenário? Houve traição com o nome de Cacá? Eu fiz a mesma pergunta para o Neto Guerrieri. Não, é muito simples responder essa pergunta. Cacá, ele foi um homem de grande coragem, inclusive é o embrião dessa jornada do partido, do Avante em Eunápolis hoje. É uma pessoa que merece o respeito de todo o grupo, inclusive é parte inserida em todo esse processo político. O que houve foi uma junção de forças e nós temos uma eleição a ser disputada e a gente precisa se pautar nas condições que o povo vai levando, entendeu? O Cacá com certeza tem um futuro brilhante na política eunapolitana a nível de estado, inclusive hoje está na chapa, junto com o Neto Guerrieri. Sim, isso eu queria citar. Hoje ele está na chapa, ele foi escolhido. Foi na pressão? Todo conversado. Não foi dizendo, eu era o candidato a prefeito, agora... Lógico que ele lutou para poder ser a cabeça de chapa. Porque é um direito puro sangue, né? Puro sangue. É uma chapa diferente em Eunápolis, para você ver a força que existe dentro desse partido. Então, foi tudo conversado com as lideranças, ele como um acordo, e se percebeu que
com o Neto Guerrieri, com a força que o Kaká agregou e também com a chegada também do nosso amigo Ramos Filho, que também está inserido, e os partidos que estão Ramos Filho está dentro do processo. Dentro do processo, inclusive filiado no Avante. A filiação eu sei. Filiado no Avante, e o Ramos Filho vai somar muito. Temos o PL com o J. Batista, temos o Podemos com o Saulo, com os outros Todo partidos. Mundo junto com o Neto Todo Guerrieri. mundo junto com o Neto Guerrieri. E também temos o Solidariedade, junto com o pastor Renato e o seu grupo todo de partidos. E essa opção que eu tive de escolher o Avante através de Ronaldo e trazer o Neto Guerrieri, o Kaká, o Ramos Filho, todas essas pessoas para poder fazermos uma campanha de eleição, por lá entender que é a melhor opção para Eunápolis no momento. Vou te fazer uma pergunta aguda. Né? Olha só, uma pergunta aguda. O mesmo Ronaldo Carleto, você e todo o Ramos, tudo, foi quem elegeu Cordélia na eleição passada. E está aí esse desastre político de Eunápolis. O que o povo pode esperar, Neto agora, com o mesmo grupo, parte desse mesmo grupo político que elegeu Cordélia? O que o povo de Eunápolis, que está ali vendo aqui agora, através do Café com Antônio Marcos, pode diferenciar entre aquele apoio à Cordélia e agora o apoio a Neto, logo depois do nosso break? Vamos lá. Olá, amigos, voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Café com Antônio Marcos. Eu deixei uma pergunta no ar aqui para Jorge. Jorge, antes de sair para o intervalo, eu te questionei sobre, deixa eu botar só mais uma dosezinha de café aqui, sobre a sua postura diante do fato de Ronaldo, você e outros mais, terem apoiado a eleição de Cordélia. Né? E hoje se tornou esse desastre político que está aí. O que você tem para falar sobre isso? É simples responder. E, inclusive, você me dá o endereço de onde você compra essa melancia doce aí, viu? Rapaz, que melancia doce, rapaz, boa demais. Olha, a gente, como eu te falei, nós estamos há 12 anos com o mandato de vereador. Nosso grupo político sempre apostou no que é de melhor para a cidade. Na última eleição, existia uma vontade popular, uma vontade das pessoas de uma mudança. Nós lançamos 2 pré-candidatos, foi o Neto Carleto e o Ramos Filho. Mas a população tinha na mente que precisava ter uma mudança. E a mudança não era continuar com o governo que estava, era mudar. E nós precisávamos dar uma carta de crédito à prefeita que aí está. Ela nunca tinha sido testada como uma pessoa, como gestora. Nem pessoa pública, né? Nem como pessoa pública. Sabe-se que o esposo sempre foi um grande político dos últimos anos, foi aquela vida toda. Então, precisava se acreditar. Você não pode simplesmente menosprezar as pessoas. O povo queria. Você está falando aí, foi um voto de confiança. Foi um voto de confiança. Mas quando a gente erra, a gente também tem que ter a hombridade de saber que errou. E nós erramos. Para mim, como político, não é vergonha nenhuma falar isso. Nossas decisões não são todas acertadas. Nós temos que fazer a coisa acontecer. E o erro foi feito, tem que ser consertado. E é isso que o nosso grupo político pensa em fazer, é consertar. Por quê? O que o Ronaldo preza é que a gente possa ter deputados com representatividade, não eleger deputado para trampolim político, para poder executivo, trazer a geração de emprego e renda e administrar. E sabemos que o nosso grupo tem os melhores nomes para administrar. Nosso grupo está coeso nessa questão de administração. Vamos administrar Eunápolis, junto com as pessoas que estão ladeadas. Está aí, maior geração de emprego de renda de Eunápolis. Nosso grupo está aí, o Ronaldo trazendo aí Mix Mateus, trazendo aí a Expresso Brasileiro. Nós temos aí o Ramos Filho com um mega empreendedor na área de saúde, um hospital da qualidade que tem. Então a gente quer levar isso tudo para dentro de uma gestão pública. Por isso que nós estamos apostando que o Neto Guerrieri pode fazer isso, porque ele já foi testado. E não se tem o que falar muito negativo de Neto Guerrieri. Ele conseguiu fazer muita coisa e fazer o Eunápolis permanecer estável e evoluir. E é o que o nosso partido quer, avançar em Eunápolis. Respirou? Respirei. Você apoiaria a Cordélia outra vez? Não.
Não apoiaria. Não, Nunca jeito, mais? Não. Nunca mais. É uma palavra que a gente Jorge, tem que manter. eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas o marido da Cordélia, que foi prefeito aqui, deixou um talão inteiro de cheque sem fundo na época que ele foi prefeito, né? Ele não é o motivo da nossa entrevista aqui, mas eu queria citar isso, né? E também deixou professores aí sendo mantidos por vontade popular, as pessoas bancando a feira desse povo. O histórico dele não era dos melhores, né? E eu queria registrar isso aqui porque a gente conhece a história e é bom que se paute sobre isso. Eu não queria que se falasse nada sobre isso, até por uma questão de elegância. Mas eu quero te fazer outra pergunta agora. Festas de Eunápolis, uma das mais tradicionais é o Pedrão. O Pedrão sempre foi uma festa tradicional, desde quando ele foi fundamentada essa festa aqui. E esse governo que aí está, que está terminando agora, acabou de cancelar, a prefeita Cordélia acabou de cancelar mais um Pedrão, né? Fez o de 2022, 2021, 2022, o 2021 foi uma live. Sim. A live problemática, que ela fez mais por uma questão pessoal, eu suponho, que aquilo ali não serviu de nada para a sociedade num período pandêmico. Olha, o Pedrão já é uma tradição no Brasil inteiro. Eu vi outdoor do Pedrão em São Paulo. Eu fui a um curso em São Paulo e encontrei outdoor do Pedrão em São Paulo. Em Salvador nem se fala. Vários estados da Bahia e do Brasil. Então, já é uma tradição. Uma cidade precisa constar no calendário. É uma visibilidade. Mas o mais importante que isso é a flutuação das pessoas dentro do nosso município e também o dinheiro que corre dentro da cidade. Ou seja, aquece a economia. Aquece a economia. Circula aproximadamente de 40 a 50 milhões no mês que se antecede ao Pedrão. O comércio de roupas vende, o tudo, comércio de bebida, comida, cabeleireiro, manicure, hotéis, tudo. A imprensa trabalha mais, todo mundo ganha com o Pedrão. Lógico que você não pode fazer um Pedrão e deixar as coisas que ficaram, que é de essência para cada município, que é saúde, educação, infraestrutura, atrás. Mas por que os outros governos fizeram? Porque se agora tivesse uma justificativa de que não está fazendo porque tem que fazer uma coisa diferente, tudo bem, mas não tem nada diferente. A cidade não tem nada. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos infraestrutura, piorou. Zero. Então, assim, se você me diz que não está fazendo porque vai investir o recurso em uma condição para aumentar a UTI, para melhorar, e isso fosse um fato real, mas não, isso tudo é falta de planejamento e falta de organização de gestão. Então não justifica para mim, é uma grande perca para o município, que todas as cidades do polo de Eunápolis têm uma tradição junina. Você vai para Teixeira, tem uma tradição, Ilhéus, tem o Tonhão agora no Ilhéus. É o Pedrão, parece que é o Pedrão também. Itabuna. Até Cabralha tem o Tonhão, Porto Seguro faz o São João, Ibicuí, todas as cidades têm uma tradição. E Eunápolis tem o quê? Se a gente não tem micareta, a gente não tem isso, não tem aquilo outro, não tem nada. O que é que o povo, a juventude precisa também disso. Então, deixa eu falar uma coisa sou favorável a que o próximo gestor, inclusive, falar para você, Neto Guerrieri, faça o Pedrão, viu? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jorge Maécio, com esses idos anos que você tem, são 12 anos, é uma vida, atuando diretamente com o mandato que o povo lhe entregou na mão. 3 mandatos de vereador. Qual o legado? A história. O que Jorge Maécio, até esse momento, carrega nas mãos para mostrar a sua gente? Trago sim. Trago como vereador com maior quantidade de projetos de lei transformados em lei que possam beneficiar a nossa cidade. Faço um desafio, minhas redes sociais estão aí, jorgemaestro.com, Instagram, podem ir lá. E pode também procurar o Diário Oficial. Eu sou o maior elaborador de leis de nossa cidade, leis benéficas, leis que trazem benefícios diretos. Estava agora com os agentes de saúde ali, ele tem uma lei que traz benefícios aos portadores de hanseníase, tuberculose e HIV, que é uma suplementação alimentar. Uma lei agora que a prefeita não quis sancionar, eu promulguei como presidente, que é para inserir no mercado de Eunápolis, nos postos de saúde, o canabidiol, uma medicação que trata de Alzheimer, mal de Parkinson, transtorno do espectro autista, diabetes mellitus tipo 2, muita coisa boa essa medicação pode trazer, já é lei. E agora a gente vai só buscar que ela se cumpra. Eu trabalhei muito incansavelmente pelos enfermeiros, pelos médicos.
os agentes de saúde, para que eles tivessem o plano de carga e salário evoluído, a redução da carga horária de 40 horas para 30 horas dos enfermeiros, trazendo uma série de circunstâncias, os motoristas com as suas diárias ultrapassadas da saúde, os agentes de saúde que não tinham o recurso para comprar o protetor solar e outras coisas mais, o uniforme, eu sempre participei ativamente. Criei também o NUSEG, que é um projeto de lei, que já é lei, que protege o trabalhador municipal. O funcionário público, eu acho que tem que ser cuidado com bastante zelo, carinho e cuidado, porque é a ponta de uma administração pública. Quando você tem uma administração pública voltada para o cuidado, primeiro com o funcionário público, você tem a alegria do funcionário em distribuir à população de Eunápolis o que ele recebe, que é o bom trato, é o bem cuidado. Então, isso é um reflexo que você transmite. A Câmara de Vereadores, eu fui um vereador que peguei e fiz a atualização de toda a progressão horizontal dos funcionários que estavam lá há mais de 15 anos sem ter isso aí. Os salários deles foram reajustados porque serve para aposentadoria, serve para um monte de coisa. Não tive o cuidado de cuidar da Câmara como se fosse a minha casa, o espaço físico. Transformei aquilo ali em um local que as pessoas chegam e são bem recebidas, com acessibilidade. Trabalhei muito aprovando projetos para os portadores de os hemofílicos, é muita coisa. Então eu tenho um legado de trabalho de legislar. Assistencialismo, a gente faz, isso, né? Porque... É bom diferenciar o que é legislar e o que é executivo, legislar, né? Entendeu? Legislar... E há leis que beneficiam a população. Há leis que beneficiam. Então, assim, cabe ao poder público, na parte do executivo, fazer essas leis acontecerem. Exato. Tem isso. E aí, vocês verão que, através do meu trabalho, muita coisa boa foi feita. Então, assim, eu fico muito feliz em ter esse aprendizado ao longo dos tempos para poder transmitir às pessoas de que forma eu posso fazer uma administração do meu mandato. Pré-candidato a vereador, né? E sou pré-candidato a vereador, a reeleição, para 2025, né? Eleições agora em outubro, sou pré-candidato pelo Avante. Né? O número não existe ainda, porque ainda vai ter... Na frente a gente não pode divulgar, não estou aqui pedindo votos, também não pode. Só está falando que todo mundo falando do meu trabalho. E dizer para vocês que Eunápolis, ele precisa avançar, porque Eunápolis já é grande. Observe o que Eunápolis tem, com todas as adversidades que Eunápolis tem, com todos os problemas políticos internos administrativos, a cidade continua crescendo. Por quê? Tem vida própria. Posição geográfica, riquezas na agricultura, riquezas imensas no agronegócio e na agricultura familiar. O comércio daqui é pujante demais. Nós temos lojas de departamento em Eunápolis que tem capitais que não tem. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, poxa, por que a gente não pode cada dia mais trabalhar? Então, você que está ouvindo, você tem que participar ativamente com o voto. Com o voto, porque é a única ferramenta que o eleitor tem para poder ajudar a administrar o município, é o voto. Depois passa 4 anos, se lamentando. Nós estamos dizer que é a arma da cidadania. A arma mais poderosa que existe é a sua decisão quando você se dirige a uma urna ali para poder sacramentar, aí consolidar a maior expressão do sentimento democrático no Estado de Direito, que é você colocar no poder quem você quer. Sem imposições, sem manobras, e você vai lá e coloca a pessoa que você quer. Sem que ele coloque uma guilhotina no pescoço, sem que nada lhe obrigue a tomar decisão. Então é por isso que você tem a liberdade de decidir certo, não precisa decidir errado. É só você saber o que você quer para a sua vida, e essa arma que é dada ao grego e ao troiano, que mora aqui no Brasil, de maneira igualitária. Eu quero agradecer o nosso café com Antônio Marcos, com o Jorge, perguntar se ele tem mais alguma consideração a fazer, e olhando para a lente da verdade, dizer o seu sentimento de esperança, o que você quer para Eunápolis, nas suas considerações finais. A você, napolitano, 36 anos de história que essa cidade tem como município emancipado. Eu cheguei aqui há 36 anos também. Quero dizer que fui muito bem acolhido, que essa cidade me recebeu bem. E tudo que eu tenho, abaixo de Deus, da criação que meus pais me deram, que é a minha família. Essa família que é criada aqui dentro. Meus filhos nem para fora querem ir. Fazem faculdade aqui, querem exercer seus posicionamentos aqui dentro também. Então, eu vim para aqui com 15 anos de idade e
e tenho 36 anos aqui. Tenho 22 anos de serviço público e quero agradecer a Deus por isso. E tudo que eu puder fazer para fazer com que essa cidade evolua mais, que ela cresça mais, que ela seja realmente a cidade que ela quer ser, eu farei. Porque o benefício que eu der ao Eunápolis vai me retribuir com muita maestria, com muita grandiosidade. Eu levo para dentro da vida pública os ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Respeitar as pessoas, tratar a todos bem e ajudar em tudo que for possível. Então eu agradeço especialmente a Deus, a minha família, aos meus amigos e a toda a minha equipe de trabalho. A equipe de trabalho que tem dia a dia feito com que meu mandato tivesse o sucesso que vem tendo nos últimos 11 anos e meio. Vamos completar 12 e com fé em Deus faremos baile de debutante com 15 anos lá na frente. Vamos tomar um café lá daqui a 3 anos para ver como é que vai ser o futuro de Eunápolis e o que eu pude produzir para aqui. Obrigado a todos vocês que tiraram esse tempo para poder observar. Que pena que é pouco, tem muita coisa a ser dita, mas o importante é que eu estou lá nas redes sociais também, no meu Instagram, jorgemaestro.com. Podem acessar, meu número de celular é 999-21-2511, o WhatsApp, mande a mensagem para mim, faça suas colocações do que vocês realmente têm que, porque a participação popular é que faz com que o meu mandato cresça, e é isso que eu quero, participação popular, e está entranhado nos melhores e maiores projetos que o Eunápolis tenha, geração de emprego e renda, saúde humanizada de verdade. E, em primeiro lugar, educação. Quando se tem educação, você consegue fazer saúde, você consegue fazer infraestrutura e você consegue dar a dignidade da geração de emprego e renda, que é o que o meu grupo quer fazer para o Eunápolis, trazer o empreendedorismo com a geração de emprego e renda, para dar dignidade ao pai de família, à mãe de família, sustentar o seu filho, a sua filha, seus pais, seus avós que mais necessitam com a força do trabalho. É isso que eu vou continuar lutando, pela força do trabalho e pela dignidade das pessoas de Eunápolis. E vamos continuar a avançar. Avante Eunápolis! Meu amigo e minha amiga, vocês estiveram comigo junto com Jorge Maestro no Café com Antônio Marcos. Até o nosso próximo encontro e um beijo no seu coração. Até lá!